Olá, vocês também estão aí? Admirados, eu presumo, com tanta beleza, não é isso? Os egípcios realmente eram muito engenhosos, muito talentosos nas artes. Eu estou dentro de um túmulo, na verdade um túmulo da região de Beni Hassan. Aqui há vários túmulos como este. Eu estava aqui admirando, pensando naquelas coisas que a gente sempre fica imaginando quando contempla tudo isso. Em primeiro lugar, o fascínio de estar olhando uma história de milênios. Esse túmulo aqui é da 11ª dinastia. Estou falando algo em torno de 2100 a.C. até por volta de 1800 a.C. Quando José esteve no Egito, não nessa região, foi um pouquinho depois da época dessa dinastia faraônica. Aqui era o lugar para os mortos e muita história passou por aqui. E será que através dos mortos eu consigo descobrir algo a respeito dos vivos? Quais seriam as crenças dos egípcios? O que eles pensavam do mundo após a morte? O que esses desenhos podem me revelar acerca da vida diária daqueles cidadãos do reino de Faraó? A nossa equipe visitou 2 túmulos funerários, 2 complexos funerários aqui do Egito, um de Akhenaton, de um alto sacerdote de Akhenaton, e o outro aqui de Beni Hassan. E nós vamos mostrar para vocês imagens sobre o que significam cada um desses desenhos que estão aqui. Este é o programa Evidências, trazendo a história para você de uma maneira tridimensional. Evidências, temporada especial, Egito. Então vamos começar agora a nossa explicação a respeito de cada um dos detalhes dessa tumba. Desenhos que foram feitos, eu repito, há milhares de anos, pelo menos 4.100 anos no passado. Lembrando que no programa de hoje visitaremos também uma outra tumba de um alto sacerdote do governo de Akhenaton. Mas vamos começar por essa aqui. O nome do homem que era o dono dessa tumba aqui era Heti. Heti era um alto funcionário e ele gostava também de expor nas paredes as coisas que ele costumava ver com seus próprios olhos. Os desenhos estão em parte apagados, mas ainda é possível ver muitos traços interessantes. A primeira coisa que me chama a atenção é que você tem os barcos, veja, cenas do dia a dia, eles gostavam de mostrar sofisticação, os barcos, os homens nos barcos, em posição de velejamento, remando, em cima alguns touros, agricultura. Aqui nesse buraco nós temos originalmente um fosso onde estava uma estátua da esposa de Heti, do dono dessa tumba. E do outro lado tem um outro buraco onde ficava a estátua do próprio Heti. Quer ver? Vem comigo, eu vou mostrar para vocês. Estou passando no primeiro aqui, que está coberto de entulhos, e um outro que está aberto. São metros e metros abaixo. O curioso é que eles faziam todo esse buraco apenas para colocar a estátua daquele que estava sepultado aqui. Agora é hora de nós explicarmos um pouquinho para você a crença dos egípcios sobre a vida após a morte. Eles acreditavam que uma vez que a pessoa estava morta, uma das formas que ele tinha de sobreviver além túmulo era poder habitar na estátua que era feita sobre si mesmo. Lógico, somente pessoas com muito poder aquisitivo podiam se dar ao luxo de ter uma estátua funerária. Então eles acreditavam que a Ka é o princípio de vida, é a alma da pessoa, que a Ka viria até a estátua e através da estátua ele entrava em contato com o mundo. Por isso que eles gostavam sempre de deixar estampado o episódio mais feliz da vida dele, ou os episódios mais felizes de conquista. Colocava uma estátua aqui do marido, lá da esposa. Tem mais um detalhe. Eles acreditavam, de maneira mística, que havia uma transição da alma, do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Essa transição era feita a partir de um portal que eles dão o nome de porta falsa. Ela está desenhada aqui. Se você prestar bastante atenção, você vê que aqui tem uma porta falsa.
Nós já fizemos menção nessa série do Evidências gravada no Egito sobre as portas falsas e sobre os umbrais das portas. Eles escreviam aqui nos umbrais o nome da pessoa e os nomes também dos deuses que protegiam aquela pessoa. Depois tem uma outra porta interna, dando a impressão que seria um corredor infinito. Lembra quando os hebreus saíram do Egito, que eles tiveram justamente de passar sangue no umbral das portas? Nós já explicamos isso para você. A relação está toda aqui. Mas na crença pagã egípcia, era através dessa porta falsa que a alma entrava e saía entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Agora vamos ver algumas cenas do dia a dia que Het acabou experimentando, participando. Você tem aqui os animais, gado, abundância de alimentos. Isso aqui é interessante, que você tem vários homens levando as oferendas da terra, o melhor da terra até ele. E ele trabalhando ali na contabilidade de tudo. Mas entre os objetos que eles levam, você tem logo aqui a flor de lótus e aqui o papiro. Isso, o papiro era um emblema de riqueza do país, porque do papiro era feito o papel, que custava muito caro e trazia bons dividendos para o Egito, boa receita, boa economia. Aqui você tem pães que eles preparavam, peixe, comida, elementos de caça, e não posso deixar de mencionar esse buraco aqui. Como você vê, ele está atrapalhando o desenho continuaria aqui. O que haveria originalmente nesse buraco? Os cristãos coptas ocuparam muitas dessas tumbas no passado, algumas eles transformaram em capela, outras em moradia. No caso dessa em específico, alguma família de coptas acabaram morando aqui. E aqui era um lugar que eles colocavam, quem sabe, um oratório, uma despensa, alguma coisa. Ou seja, na Idade Média houve uma depredação, ou uma adaptação, se você quiser, da tumba para virar um local de residência. Olha aqui no chão. Para você podem ser apenas buracos como este, mas são evidências de ocupação dos coptas no período posterior. Primeiro que temos relatos escritos que na Idade Média, a partir do período bizantino e em diante, muitos cristãos coptas vieram para o Egito. O Egito foi um reduto de cristianismo por muito e muito tempo. Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, foi um evangelista no Egito. Pouca gente sabe disso. Aliás, Jesus, quando criança, fugindo de Herodes, veio com a família sagrada para cá, para o Egito. E aqui as famílias tinham ovelhas, talvez cabras. E esse buraco no chão aqui, ele é unido, é onde eles amarravam a corda, e essa corda amarrada aqui segurava o animal preso nesse lugar. Eu espero que você esteja gostando dessas explicações, mas ainda tem muita coisa para ver. Vem comigo que eu quero mostrar para você outros detalhes agora do tempo dos egípcios. Vem comigo. Aqui está Het, o dono da tumba, em duas posições de triunfo. Numa, ele está sentado, participando, quem sabe, de um movimento contábil, onde ele está recebendo os melhores bens da terra, para evidentemente apresentar diante dos cofres de Faraó. E lá em cima, você tem de novo o mesmo sujeito, num canto, perto de uma madeira, vendo vários outros fazendo uma performance, uma espécie de dança, como se fosse um balé. Vários homens estão dançando ali e na frente também alguns outros de pele um pouco diferente. O que significa? Você tem egípcios com a pele mais escura, asiáticos com a pele mais clara e os outros aqui que seriam possivelmente de algum outro canto também da Ásia Menor. Quem sabe alguns que seriam da mesma etnia dos semitas que depois viriam para o Egito. Na verdade, o Egito estava recebendo muitas pessoas de outros países que vinham morar aqui. E a coloração da pele identifica essas diferentes etnias. Agora, eu quero mostrar para você algo que dá um contexto sobre aquele episódio de Moisés sendo chamado por Deus, como é descrito no livro do Êxodo.
Você se lembra que Moisés, ao ser chamado pela voz de Deus para tirar o povo de Israel daqui do Egito, ele estava como pastor de ovelhas. Você se lembra disso? Aqui você tem, de novo, Het, segurando na mão como se fosse um cajado. Isso é uma coisa interessante porque a profissão de pastor de ovelhas não era uma profissão muito bem vista no Egito. Ela estava na base da profissão mais simples que você pudesse imaginar. Contudo, a despeito disto, era um emblema de poder. É como se o sacerdote e aqueles por ele denominados poderiam ser uma espécie de pastores do povo egípcio. Por isso que foi importante Moisés ter na mão um cajado ao apresentar-se diante de Faraó. O que mais destaca aqui nessa tumba são elementos que muitas vezes as pessoas atribuem à criação dos gregos e dos romanos, mas que os egípcios já possuíam em sua cultura muito tempo antes. Por exemplo, alguns elementos da medicina, da odontologia. Quer ver? Aqui nós temos nessa parede, nesse canto aqui, várias cenas de, digamos assim, consultas médicas. Aqui, num exercício de odontologia, você vê um sujeito examinando os dentes do outro. Aqui, as articulações. Aqui também as articulações do joelho, da panturrilha, percebe? Ali também alguma questão de reflexo, reflexologia e algumas brincadeiras que eles tinham, talvez até massagem. Esses quadros aqui parecem indicar a preparação de atletas. De novo, quando eu falo de atletas, nós pensamos nos Jogos Olímpicos. Porém, muito tempo antes dos Jogos Olímpicos, você já tinha, aqui no Egito, pessoas sendo preparadas para campeonatos, corridas, luta. Falando em luta, olha que interessante uma que nós temos logo ali. Ela mostra detalhe por detalhe do que muita gente chamaria de luta greco-romana. Cada um dos atos de uma luta, cada um dos pontos de defesa, de ataque, são desenhados todos ali em cima, detalhe por detalhe. Era uma luta espartana, digamos assim, mas muito antes dos espartanos desenvolverem as suas lutas. Esses episódios aqui me lembram Paulo quando escreveu sobre os jogos que ele via no seu tempo. Aqueles que corriam na arena buscando um troféu, um tesouro, um prêmio. Talvez muitos desses também estavam querendo ter o seu prêmio e se sentiam orgulhosos de ter o seu desenho imortalizado na tumba do seu Senhor. Um orgulho tolo, porque na verdade não é isso que traz a vida eterna. Mas novamente eu me refiro a Paulo quando falou: esses que lutam nas arenas estão fazendo tudo, cometendo todo o sacrifício por uma coroa corruptível. Mas nós não. Nós procuramos com humildade a coroa da justiça, aquela que o Senhor nos trará no dia que Ele voltar. E então, pessoal, agora nós estamos aqui no sítio arqueológico de Tel El Amarna. Um calor de 42 graus para começar. Isso aqui é deserto puro. A arqueologia é isto, é trazer a história relacionada à Bíblia para você de uma maneira tridimensional. E essas pedras aqui são realmente o local onde muita coisa aconteceu. Nós vamos visitar agora algumas tumbas da cidade de Tel El Amarna, que pertencia ao governo de Akhenaton. Aqui, por exemplo, eu tenho uma placa que identifica onde nós estamos. Está em inglês e árabe. Então nós estamos na tumba número 4 de Merir-Ha. Merir-Ha foi sacerdote, alto sacerdote de Akhenaton. E Merir-Ha, ou Merir-Ha, ele tinha um cargo muito grande no governo naquela época, ou seja, era alguém da alta sociedade. E o bom dos túmulos egípcios é que nas paredes eles contam cenas do dia a dia. Deixa eu colocar o chapéu, senão a insolação pega.
eles contam cenas do dia a dia daquela época, então é como se, paradoxalmente falando, através da morte eu pudesse conhecer um pouco da vida dos antigos egípcios. Então eu vou entrar agora, já tem um rapaz que está esperando aqui. Salam aleikum. Shukran, Habibi. Então vamos lá, ele vai abrir agora a porta para nós termos ela. Vem comigo, você vai conhecer então o túmulo de Meri-Ra, que era sacerdote de Akhenaton. Pessoal, é lindo isso aqui, viu? É muito lindo mesmo. Olha bem os detalhes, o azul, o vermelho bem colocado, cores milenares ainda bem preservadas. Duas coisas mais me chamam a atenção aqui nessa antecâmara da tumba. A primeira delas é este canal que está aqui no chão, tá vendo? Por que um canal estava aqui? Eles faziam sacrifício de animais e era nesse canal que o sangue do animal escorria. Curioso, então havia sacrifício de animais também dentro do túmulo. E ali na parede você tem pichação de várias coisas escritas, evidentemente pichadores que vieram, mas inclusive em grego. Um grego uncial, significando que pelo menos lá pelo quarto século depois de Cristo havia pessoas do mundo grego que passaram por aqui. Agora nós vamos conhecer a parte mais bonita, mais bem preservada, eu diria a parte principal da tumba. Ela está aqui dentro e você pode me acompanhar agora aqui no programa Evidências. Aqui já na parte da entrada tem a imagem daquele que era o dono do túmulo. Então você tem Meneha aqui, ele está em posição de adoração e oferenda, o estilo bem egípcio. Note que ele está com a cabeça toda raspada. Os egípcios tinham um costume, por purificação, de tirar todos os pelos do corpo para que não contaminasse as suas cerimônias religiosas. Por isso que pastores de ovelhas não eram bem-vindos, porque além de serem mais peludos, eles também tinham contato sempre com a lã, com o cabelo dos animais, então isso aí acabava dando um problema para os egípcios, eles evitavam comer com pastores. A Bíblia faz essa menção no episódio de José e seus irmãos que não podiam comer junto com Faraó à mesma mesa. Aqui nós temos a esposa de Meneha, ela também está em posição de adoração e você nota que na cabeça da sua esposa tem como se fosse ali um cone. Na verdade é a pena da deusa Maat, mas não é a deusa Maat, é apenas a esposa do sacerdote. Uma curiosidade da moda egípcia é que as pessoas da alta sociedade às vezes colocavam adereços imitando os deuses. Curioso, não é mesmo? Agora, vamos ver aqui toda a parede contando a história de Meneha, contando em capítulos, como se fosse um livro de história em quadrinhos. A primeira coisa que eu vou chamar a sua atenção, e ela se repetirá em várias partes aqui, é o que aconteceu com os cartuchos. Cartucho é uma palavra que vem do francês, cartouche, foi o nome que os exploradores deram para esse tipo de desenho egípcio que ficava em torno do nome de alguém da família real. Então você nota que aqui o nome está deliberadamente apagado. Um detalhe curioso, o cartucho também representava o desejo de vida eterna sobre a pessoa. Quando aquela pessoa morria e tinha inimigos, e você sabe, a história de Akhenaton com o monoteísmo envolvia inimigos, os sacerdotes de Heliópolis e de Tebas estavam contra o rei. Após a sua morte e daqueles que eram relacionados a ele, os cartuchos foram apagados. Você pode olhar que não foi uma coisa que aconteceu por causa do tempo, somente os cartuchos estão apagados. Na crença egípcia, apagar o nome de uma pessoa significa dar-lhe morte eterna, sem condição de receber a vida eterna. Você se lembra que Moisés um dia, num grito de desespero, ao interceder pelo povo de Israel, falou com Deus: perdoa esse povo, Senhor, ou se não, apaga o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Quando Moisés diz apaga o meu nome, ele estava usando uma expressão idiomática do Egito, quer dizer, não me dê a vida eterna. Quem pintou tudo isso aqui, quem retratou o que está nessa parede, eram pessoas que não estudaram o Egito.
Eles estavam lá naquela época, eles conviveram com aquela cultura, eles falavam aquela língua. E aqui nós temos então uma cena onde Menerá é homenageado pelo faraó. Lembrem, este é o túmulo de Menerá e de sua família, correto? Ele queria retratar na parede do túmulo, como todos os egípcios faziam, as suas glórias, as suas conquistas, os seus triunfos. Ele não era um faraó, ele era apenas um sumo sacerdote, porém da alta sociedade egípcia. Então ele também, para o seu próprio orgulho, quis retratar as benesses que ele recebeu de faraó, os prêmios. E você tem justamente aqui servos trazendo um baú de tesouros que o faraó havia dado a Menerá como tributo, como pagamento pelos seus préstimos, por sua lealdade, por seu serviço. O Menerá aparece logo aqui, carregado numa espécie de liteira ou cadeira daquelas que os empregados levam, e ele sendo levado triunfalmente. Perceba o detalhe da mão dele, ele está saudando alguém, como se estivesse feliz com tudo que está acontecendo. Sabe, eu não sei se é um exagero, mas eu quase consigo sentir a emoção da época do que representou este cenário. As pessoas olhando, festejando, comemorando, e novamente eu não posso deixar de fazer uma aplicação homilética. Como é passageira a glória do mundo, né? Um dia tudo isso foi tão importante e hoje tem o seu valor histórico, está inegável, mas está em deteriorização. O tempo apaga muitas coisas. Bom, logo à frente, nós temos aquele que chega a ser o responsável pelas homenagens a Menerá, o próprio faraó Akhenaton. Nesse caso, você vê que está completamente depredada a figura onde o faraó estaria. Nós só vemos um pedaço do seu corpo aparecendo aqui, o rosto dele ainda dá para ver ali, o nariz, a boca, a mão, como se estivesse despedindo-se do seu amigo, do seu servo, o sol, sempre o sol, Atum, aparecendo com os raios solares. E do lado de cá, agora é a vez de falar da família real faraônica voltando para o palácio. Você tem então toda a comitiva de Faraó regressando para casa. Olha as carruagens. É essa sala aqui que eu queria trazer vocês. Ela é uma extensão do túmulo. Você tem no chão aqui os buracos, que como eu falei, provavelmente foram dos cristãos coptas, talvez depois, muito tempo depois da época faraônica. Agora, mesmo quem não tem um olhar arqueológico, pode ver o óbvio aqui. As paredes não possuem desenhos, cartuchos, cores, entalhes. A impressão que passa nítida é que essa parte aqui não foi terminada. É uma parte, uma extensão do túmulo, mas que por alguma razão não foi concluída. Ela tem alguma sala aqui. Isso aqui era para ser uma coluna, começaram a fazer o entalhe para ser uma coluna e não terminaram. E a gente fica perguntando, por que será que não terminaram essa parte aqui? É nesse capítulo do estudo arqueológico que entra a imaginação mesclada com as evidências. Nós ficamos tentando compreender, levantar hipóteses do que aconteceu aqui e por que certas coisas estão de um jeito, outras de outro. Eu não tenho aqui uma biografia exata da vida de Menerá, não sei como era o caráter dele, se era um homem orgulhoso, humilde, político, mas tudo leva a crer que ele fez aquela parte do túmulo e depois, por alguma razão, quis ampliá-lo. Será que ele achou o túmulo modesto demais para sua grandeza? Pode ser. Será que ele queria trazer outros membros da família para serem sepultados aqui? Pode ser. Será que quando Akhenaton morreu, Menerá perdeu o seu prestígio de sumo sacerdote, de alto sacerdote do faraó e por isso não tinha mais condição financeira de continuar o seu túmulo? São perguntas que talvez nessa vida não teremos resposta além das hipóteses. Mas olhando um túmulo desse, a minha mente começa a pensar num outro túmulo, bem longe daqui, mais propriamente na cidade de Jerusalém. Um túmulo vazio como este. Mas a semelhança só vai até aí. Porque este outro túmulo
pertencia a um homem chamado José de Arimateia. E ele foi emprestado para que nele se depositasse o corpo de Jesus. José de Arimateia pensou que a única coisa que faria pelo seu mestre seria dar-lhe um lugar de descanso eterno, para o seu corpo ficar. Mas o que aconteceu? Jesus ressuscitou. E aquele túmulo ficou vazio. Nós não sabemos ao certo onde seria o túmulo de Jesus, mas uma coisa eu posso afirmar. Aquele túmulo não tem nenhum corpo. Não porque alguém sumiu com o corpo, como aconteceu aqui, mas porque Jesus, diferente de Menerá, ressuscitou. Os dois são sacerdotes, mas um apenas um sacerdote humano. O outro, um sacerdote divino humano, que entregou sua vida por nós, para que não precisemos para sempre fazer novos túmulos. Semana que vem no Evidências. Hoje nossa equipe veio desvendar um pouco os mistérios da antiga escrita hieroglífica, a linguagem dos faraós. Como ela foi decifrada? Quem a descobriu? Como foi inventada? Que história esta escrita nos apresenta? E teria ela alguma relação com o texto bíblico?